Boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez foi nos dada a oportunidade, através da pessoa do pastor, do reverendo Jaci, e com a permissão de Deus, de estar explanando um pouquinho da palavra do Senhor. E para tal, hoje, domingo, 4 de abril do ano de 2021, onde estamos comemorando a Páscoa, né? O mundo todo hoje, sabendo ou não sabendo, acaba desejando boas festas ou feliz Páscoa, e se faz oportuno, então, numa oportunidade como esta, numa data como essa, nós falarmos justamente sobre a Páscoa e o seu significado extraordinário para nós cristãos. A Páscoa, ela no Antigo Testamento, né, ela foi firmada lá no livro de Êxodo, no contexto em que o povo israelita estava preso, cativo no Egito, feito escravo no Egito. E então, para libertar esse povo, Deus escolhe Moisés, capacita Arão a ser o seu adjuntor, né, a ajudar Moisés nessa difícil tarefa. E para tal, para persuadir, para libertar o seu povo do Egito, Deus usa de uma série de fatores, entre eles as pragas, né? Todos nós conhecemos as pragas do Egito. E a última e mais terrível destas pragas foi a morte de todos os primogênitos, tanto dos egípcios como dos animais dos egípcios, todos os primogênitos que estavam sobre a posse egípcia, que eram considerados como sendo dos egípcios, veio a óbito numa mesma noite, numa única noite. O anjo do Senhor desceu, passou e feriu os primogênitos, levando à morte. Pois bem, dentro desse contexto, Deus pede para que Moisés e o povo israelita, né, o povo judeu ali, fizesse a cerimônia da Páscoa. Deus então institui ali a primeira Páscoa, né, a qual deveria ser morto um cordeiro sem mácula, sem mancha, em perfeito estado, o mais bonito de todo o rebanho, o mais perfeito de todo o rebanho, e cada família deveria matar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas dos israelitas, a fim de que quando o anjo da morte ou o anjo do Senhor descesse sobre o Egito para matar os primogênitos, as casas dos israelitas não fossem afetadas, os primogênitos dos israelitas não fossem feridos. Pois bem, assim o povo fez, conforme estabelecido pelo Senhor, seguindo uma série de critérios que, se fôssemos falar aqui, ficaria muito longo. Recomendo aos irmãos, na dúvida, ir lá em Êxodo, no livro de Êxodo, e ler sobre. E então nós podemos afirmar que a primeira Páscoa celebrada, a Páscoa inclusive é celebrada até hoje pelo povo judeu, uma das 4 festas que desde os tempos bíblicos ainda são celebradas pelo povo judeu. Ela instituiu, ela marcou ali, né? Ela serviu como marca do povo eleito por Deus, do povo escolhido por Deus, que iria sair do Egito rumo à cidade prometida ou à terra prometida. Irmão Mansueto, mas isso é lá no passado. Isso é lá, né? Isso é a história do povo judeu, isso é lá atrás. Beleza. Porém, a Páscoa ela tem um significado, e mesmo quando nós lemos a história do povo judeu lá, dos israelitas, nós vemos que ela tem uma ligação com o presente, né? E essa ligação ela foi feita com Cristo na cruz, né? A Páscoa ela apontava para a morte de Cristo, ela apontava para Jesus Cristo. Nós costumamos dizer que tudo o que ocorreu no Antigo Testamento, todo fato, toda a profecia, todo o acontecimento histórico ali,
ele aponta para alguma coisa no Novo Testamento. E é por isso que não há contradição no cânon sagrado da Bíblia. E é por isso que nós afirmamos com toda a certeza que Deus é o mesmo ontem e hoje, né? Ele é imutável e isso faz parte do caráter de Deus. Quando Cristo vem, prometido lá atrás no Antigo Testamento, que nasceria o Messias, né? Uma promessa bem antiga e uma das primeiras promessas feitas por Deus ao homem lá no contexto do Éden. E então Cristo vem e nasce, né? Temos o crescimento de Cristo, o ministério de Cristo. E nós vemos então no Evangelho de São Mateus, capítulo número 26, Jesus Cristo, a partir do versículo de número 17, celebrando com seus discípulos a última Páscoa, ou a última ceia, ou, em algumas versões da Bíblia, a última Santa Ceia. Dentro deste contexto, Cristo pega um pão, ele pega o vinho, né? E aí ele corta os pedaços, né? Ele vai cortando o pedaço do pão e fazendo uma série de observações. Entre elas, ele compara esse pão asmo, esse pão sem fermento, como sendo o seu corpo que está sendo dividido em prol dos discípulos, né? Em favor dos discípulos. O mesmo ocorre com o vinho, ele ora consagrando o pão, depois ora consagrando o vinho, e novamente faz a alegoria de que aquele vinho é o seu sangue que seria derramado em favor dos seus, que seria derramado em favor dos escolhidos de Deus, do povo de Deus, a fim de livrá-los novamente da morte. Só que agora, meus irmãos, não era da morte física que foi lá atrás com o povo israelita. Cristo havia vindo, ele caminhou, ele operou e agora precisaria morrer na cruz, precisaria ser feito, ser sacrificado numa cruz a fim de livrar o povo de Deus da morte espiritual, ou seja, religar o homem com Deus. Isso ocorre porque nós sem Cristo, sem o caminho, nós não podemos chegar até Deus. Então Cristo vem e faz essa escada ligando o homem até Deus. E é por isso que nós temos na Bíblia Sagrada a menção de que ele, Cristo, é o Cordeiro imaculado, né? Como o cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, para o abate, né? E este é o significado da Páscoa, né? Hoje nós celebramos a Páscoa, eu como cristão, eu digo para você, celebre a Páscoa, celebre a Páscoa, celebre esse momento de felicidade, celebre esse momento de alegria, celebre esse momento em que devemos passar com nossas famílias e amigos, porque, meus irmãos, é grandioso, é maravilhoso essa obra que Cristo fez por nós na cruz, né? Claro, nós devemos ter muito cuidado, e aí cabe uma observação aos irmãos. Nós temos, assim como ocorre com o Natal, nós temos diversos símbolos implantados no contexto. Entre eles, nós temos o ovo, né, de chocolate, nós temos o coelho. Então, nós devemos ter esse cuidado, principalmente quando nós vamos falar da Páscoa com as gerações mais novas, para com os nossos filhos, para os irmãos que têm netos, aí com os netos e afins. Nós devemos sim frisar, olha, a Páscoa, hoje é Páscoa, feliz Páscoa. Mas você sabe o significado da Páscoa? Nós devemos ensinar esse significado da Páscoa a nossos entes queridos, aos nossos filhos e netos. Nós precisamos mostrar para eles que não foi um coelho que morreu numa cruz, como tem uma canção aí que diz, né? Foi Cristo, foi o nosso Senhor que morreu naquela cruz. Não foi um ovo de chocolate. Não é o ovo de chocolate, né? Então nós devemos frisar isso, nós devemos mostrar isso. E isso, meus irmãos, não é ser cristarrão, santarrão, puritano ou extremista. Não, isso é ser verdadeiro, isso é ser genuíno. Nós devemos ser verdadeiro com a nossa fé e com o que acreditamos, tá bom? Então, fica essa mensagem para os irmãos. Vamos ensinar, vamos divulgar o significado da Páscoa, assim como nós já fazemos com o Natal, assim como nós fazemos com outras datas festivas. Então, eu me alegro hoje junto com você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas junto nós estamos ligados em Cristo, nós estamos ligados no sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz.
Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos. Alegremos, como já falei em outra ocasião, mesmo em meio a tanta dificuldade, porque nós sabemos que maior do que tudo isso é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então busquemos conforto na sombra do Onipotente. Deveremos beber então das águas que fluem do trono do Senhor, a fim de refrigerar o nosso coração. E esse refrigério nós só encontramos com o estudo da palavra e com os momentos de oração que passamos na presença de nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Orem por mim, que eu oro por vocês.